Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos em dias muito difíceis, irmãos. Grandes crises estão afetando a todos nós, as nossas vidas. Vemos esta praga, vemos doenças, vemos fatiga. Agora chamam-lhe de fatiga de Covid. Vemos depressão, vemos mais casos de suicídios, vemos temporais, vemos queimadas, vemos guerras e rumores de guerras e lutas de politiquices, ao fim, corrupção sem fim. Queridos irmãos, leiam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 1. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos irmãos, encontramos hoje em dia pessoas que dizem isso. Isto aconteceu previamente, isto só continuará. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Sim, houve um dilúvio. Sim, o mundo no período de Noé também estava a dizer: olha, não vai nada acontecer. Tudo bem, podemos continuar da mesma maneira. Até que um dia, repentinamente, veio a chuva e o dilúvio. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Queridos irmãos, vai haver, ao fim do dia de juízo, um fogo que vai queimar toda a terra e a destruição dos homens ímpios. Destruição. Queridos irmãos, não é uma vida eterna no inferno, é uma destruição. Há, todavia, versículo 8, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isto é, para Deus, Ele é muito paciente e espera muito tempo, e para Ele é como se fosse só um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Sim, Ele prometeu que vai haver um dia de juízo. E isso vai acontecer, de dia a dia. Estamos um dia a dia mais perto disso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Deus é paciente para nós. Por quê? Para conosco, não querendo que nenhum pereça. Deus não quer que nenhum de nós pereça. Não quer que nenhum de nós sejamos destruídos, senão que todos cheguem ao arrependimento. E por isso Deus está-nos a dar espaço, está-nos a dar tempo para nos arrependermos. Mas vai chegar um dia que Deus diz: basta. Basta. Versículo 10. Virá, entretanto, esse dia como um ladrão, o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quer dizer, tudo vai ser queimado. Tudo vai ser queimado. Neste que é conhecido, noutros versículos, como o lago de fogo. Versículo 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Queridos irmãos, como diz na Bíblia, na nova versão internacional, diz assim: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Queridos irmãos, esse é o meu tema hoje. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Eu vou abordar quatro pontos nesse assunto. Vejam também na primeira epístola de Pedro, uma ou duas páginas antes, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Queridos irmãos, este juízo já está a acontecer na casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, vai acontecer aos outros também. Qual será o fim daqueles que não vão obedecer? Todos nós vamos ter uma oportunidade de ser obedientes. E temos que obedecer ao Evangelho, como diz aqui, de Deus. Temos que obedecer às instruções, às leis, ao que Deus diz. Temos que reconhecer que Deus é a autoridade e temos que nos submeter a essa autoridade. E por isso temos que obedecer. Queridos irmãos, como membros do corpo espiritual de Cristo, não há uma segunda oportunidade para nós. Não há como recomeçar de novo as primícias. Esta é a nossa oportunidade. E por isso, queridos irmãos, conforme estamos vivendo e andando de dia a dia, o que estamos aprendendo e o que aprendemos e como é que estamos a mudar a nós próprios. Porque como diz, como lemos há pouco, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, sabendo que isto tudo vai acabar. E por isso, o primeiro ponto que nós precisamos de marcar bem nítido na nossa mente é que temos que sair do mundo. Temos de sair deste mundão. O nosso mundo, a nossa sociedade em que vivemos está disfuncional. Não está funcionando como devia de ser. Vejam, por exemplo, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Por aqui vemos que está tudo de pernas para o ar. Isaías 5, versículo 20. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Aos que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Queridos irmãos, é o mundo em que vivemos hoje. Basta abrir os olhos. O mundo está de ponta cabeça, está de pernas para o ar. Queridos irmãos, por isso temos que sair do mundão. Vejam em João capítulo 15, versículo 19. João capítulo 15, versículo 19, diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como? Todavia, não sois do mundo, pelo contrário,
dele vos escolhi, o mundo vos odeia. Queridos irmãos, nós como cristãos no mundo, estamos a ser odiados pelo mundo. Mas se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Cristo, quando orando ao Pai, na noite em que foi traído, no capítulo 17, um pouco depois, quando ele ter dito isso aos apóstolos, talvez uns minutos depois, no capítulo 17 de João, versículo 15, diz assim: não peço que os tires do mundo. Jesus Cristo não está a orar para nós sermos retirados deste mundo. Mas sim, diz Jesus Cristo aqui, que os guardes do mal, ou do maldoso, que nós não vamos a ser infectados por este mundo. Sejamos diferentes. Por isso temos que sair do mundão. Por isso Jesus Cristo diz, não os tires do mundo. Sim, nós, para sair do mundo, não quer dizer que temos que sair do mundo, mas temos que sair das práticas deste mundo. Não podemos estar a praticar as mesmas coisas que este mundo pratica. Eles não são do mundo, como também eu não sou, diz no versículo 16. Queridos irmãos, este mundo é como se fosse um acampamento de treinamento. Estamos aqui a ser treinados. É um acampamento de treinamento. É o que nós estamos neste mundo. Somos peregrinos neste mundo. Estamos a ser treinados. Estamos a ser preparados. Um povo a ser preparado. Essa é a nossa responsabilidade individual, que temos que mudar. Vejam aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Em Colossenses capítulo 3 vemos que temos que mudar do velho homem para o novo homem. Isso é que precisamos de mudar. Temos que sair do mundão. Temos que sair da maneira que o mundo vive, da prática deste mundo. Colossenses capítulo 3, começando no versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Sim, fomos ressuscitados quando saímos da água do batismo. Ressuscitados como, simbolicamente, como um homem novo. Buscar as coisas lá do alto. Isto é, estejam a pensar, estejam a viver, a pensar, estejam os sentimentos, a mentalidade das coisas lá do alto, não das coisas do mundão. Precisamos ter os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste no batismo da água. O velho eu morreu. Morreste mesmo? Morreu mesmo você? E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Quando Jesus Cristo vier na segunda vez, nós vamos ser transformados com Ele em glória. Em glória. Veja, continuando no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Deixam a destruir estas atitudes mentais, estas paixões da carne, esta natureza humana, que inclui prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, ou cobiça, que é idolatria. Cobiça, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. É por essas coisas é que vem a ira de Deus. A vinda de Cristo, ao início, antes dele vir,
vai trazer a ira para corrigir o mundo. Sobre os filhos de desobediência. Continua a ler um bocadinho mais adiante no versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maldicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, não estejam a mentir, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Estamos a sair do mundão? Veja também em Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Precisamos ser um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Precisamos ser um novo homem. Agora quero fazer uma pergunta, e pensem bem nisto. Qual foi o que Satanás, ou o que é que foi que Satanás propôs ao Adão e a Eva? O que é que foi que Satanás propôs ao Adão e a Eva? Sim, algumas pessoas podem dizer sim, está claro, foi comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas pense bem, o que é que ele propôs? Estamos a falar assim de uma perspectiva geral. O que é que ele propôs? Ou, noutras palavras, o que é que Satanás propõe a você e a mim, a nós, hoje em dia? Deixe-me dizer com 3 palavras simples: rebelião contra Deus. O que Satanás propôs ao Adão e à Eva, o que Satanás está a propor a nós, o que Satanás quer que nós sejamos, é que sejamos rebeldes contra Deus. Rebelião contra Deus. E aqui está o meu segundo ponto, quando estou a falar de que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. Precisamos ser pessoas que não vamos permitir qualquer forma de desobediência. Precisamos ser pessoas que não vamos permitir qualquer forma de desobediência. Os irmãos, pondo isto de outra maneira, a desobediência e rebelião é um vírus espiritual. Vejam comigo a história de Números 16. Vamos ver, analisar brevemente esta história de Número 16, da desobediência de Cora. Números 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Vou começar a ler no versículo 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Varões de renome. Pessoas bem conhecidas naquela sociedade. Como se, digamos assim, pessoas famosas, pessoas de renome. E com esses 3, o Corá, o Datã e Abirão, vieram mais outras 250 pessoas, líderes dos levitas. E veja então no versículo 3. E se juntaram contra Moisés
e contra Arão, e lhes disseram, isto são estas pessoas, estes rebeldes, disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Estes rebeldes estavam a dizer a Moisés e Arão, porque vocês estão a exaltar? Estão a dizer a Moisés, porque é que tu, Moisés, te exaltas sobre os israelitas? Estão a dizer a Moisés, Moisés, você assume muito sobre si mesmo. Estavam a dizer, todo o povo é santo. Por isso, Moisés, quem é que pensas que tu és? Mas, queridos irmãos, isto não é só neste período dos israelitas no deserto. É uma atitude que existe hoje. É uma atitude que existe hoje. Pessoas dizem, olha, todas as pessoas na igreja são consagrados, têm o Espírito Santo de Deus. Todos, por isso, podem ser ministros. Cuidado. Cuidado. Porque o Corá, o Datã e Abirão não aceitaram a autoridade de hierarquia que Deus instituiu através de Moisés. Sim, porque vocês sabem que Moisés, ele estava a fazer decisões e depois havia outros que faziam decisões sobre 100, outros sobre 10 e coisas assim. Vocês sabem que havia uma autoridade, uma hierarquia. E que Deus pôs isso em Moisés. Vejam um bocadinho mais adiante no versículo 8. Disse mais Moisés a Corá. Então foi a resposta que Moisés deu a Corá. Ouvi agora, filhos de Levi. Está aqui a falar de pessoas que eram da tribo de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel? É como, por exemplo, as pessoas que estão na igreja foram separados do mundo. E vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar assim, a si, a fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor. Vocês, levitas, têm uma responsabilidade no tabernáculo. E estares perante a congregação para ministrar. Os levitas tinham uma responsabilidade no tabernáculo. Os membros da igreja de Deus são chamados para servir. De outra maneira, de uma maneira hoje em dia, servir através de orações e de servir e apoiar a obra. Versículo 10. E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Moisés aqui está a dizer a Corá e esses 250. Sim, Deus vos separou da sociedade. Os levitas foram separados com uma responsabilidade, tal como os membros da igreja foram separados do mundão. Mas agora, esses levitas, diz assim, também estão a procurar o sacerdócio, isto é, vocês os levitas agora estão a procurar serem ministros? A analogia à igreja hoje em dia. É vocês que são membros da igreja, querem agora ser ministros? Querem se auto-edificar e apontar como ministros? Isso é decisão de Deus. Quem é que é ministro? As pessoas dizem, oh não, estou muito abafado por esta autoridade, esta hierarquia que existe na igreja. Queridos irmãos, cuidado.
Veja aqui no versículo 12. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Não vamos. Quantas vezes pessoas que começam a desviar, eu disse, bem, venham falar, não quero falar consigo. Não quero falar mais consigo. Mesma coisa, a mesma atitude. Versículo 13. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? As pessoas estão a dizer, olha, tu, Moisés, nos tiraste do Egito, e estamos aqui no deserto e vamos morrer no deserto, e ainda queres ser um príncipe sobre nós? Quem é que tu pensas que és, Moisés? Está-nos a abafar. Pessoas na igreja hoje em dia começam a dizer, olha, os ministros na igreja estão-me a abafar, estão-me a abafar. Estão-me a sufocar. Queridos irmãos, esta rebelião não é nada diferente hoje. Pois veja um bocadinho mais adiante, no versículo 28 a 32. Diz assim, então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Moisés está a dizer, olha, foi Deus que me chamou. Não fui eu que me estabeleci como aqui um líder. Foi Deus que me pôs nesta posição. E Ele vai provar a vocês que foi Ele. Que não procede de mim mesmo. Então ele continua a dizer no versículo 29, se morrerem estes, como todos os homens morrem, se morrerem de uma maneira natural, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, quer dizer, se houver problemas ou tribulações ou dificuldades com eles, como todas as outras pessoas têm, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor abrir e criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, se, no entanto, se a terra abrir e as pessoas caírem neste vale, e serem o vale fechar, e caírem a serem enterrados vivos, eu disse, e vivos descerem ao abismo, então vocês conhecereis que estes homens desprezaram, não a Moisés, o Senhor. Desprezaram o Senhor. Não é que rejeitaram Moisés, mas rejeitaram a autoridade de Deus. Versículo 31, e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas coisas, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Sim, sabemos pela história que alguns dos filhos não foram mortos, porque vemos assim o coro dos filhos de Corá e outras coisas assim. Mas aqueles rebeldes foram mortos. Vejamos então no versículo 41. 41. Diz assim, mas no dia seguinte, o que é que aconteceu? Acham que no dia seguinte todo mundo disse, o que aconteceu? Temos que aprender uma lição. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Toda a congregação dos filhos de Israel, todo mundo, não só os levitas, agora todo mundo, murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataste o povo do Senhor. Vocês mataram o povo do Senhor. Irmãos, que absurdo. Que absurdo. Imagina um homem fazer com que, Moisés, que a terra se abrisse e as pessoas morressem. Não, foi Deus. E agora o povo está a acusar a Moisés de ter feito isso
ao povo. Em versículo 42, juntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. E vocês sabem o que aconteceu? Veja no versículo 49. Ora, os que morreram daquela praga, houve uma praga, 14.700 pessoas, fora os que morreram por causa de Corá, fora os outros 250. Por isso estamos a ver 14.700 mais os 250, quase que 15.000 pessoas, praticamente num dia, morreram por uma praga. Queridos irmãos, desobediência e rebelião é um vírus espiritual. Vejam primeiro Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Versículo 22 a 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? O que Deus quer? Sacrifícios e holocaustos ou obediência? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. A obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra de Deus, porque não obedeceste, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei, disse Samuel a Saul. Queridos irmãos, não podemos permitir qualquer forma de desobediência. Perdão. Voltando à pergunta, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Vejam comigo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 5. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 5. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Nós, como soldados cristãos, a nossa responsabilidade é de satisfazer aquele que nos chamou, que é o Pai. O nosso objetivo é satisfazer a Deus. O nosso objetivo é não sermos rebeldes contra Deus. E por isso é que Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Porque Deus, ao fim de contas, tem esta hierarquia de obediência para haver verdadeiro amor. Não é uma ditadura, mas é uma hierarquia para servir, para ministrar. Por isso leiam em João 15, versículo 17. João 15, versículo 17. Jesus Cristo disse: isto vos mando, que ameis uns aos outros. Que ameis uns aos outros. Esta autoridade, esta hierarquia na igreja, de cima para baixo, de Deus Pai, Jesus Cristo, os líderes da igreja, a liderança, os ministros, a nós membros, é para servir a nós. É para nos demonstrar amor. Vejam em 1 Coríntios capítulo 13,
que é o capítulo de amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Começar a ler do versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, eu posso falar muitos idiomas. Mesmo que eu fale 1001 idiomas. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É só um barulho. Lang, 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 lang. É só um barulho. Precisamos ter amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, eu estou a dar estas profecias e eu tenho este conhecimento e estou a dizer isto vai acontecer e aquilo vai acontecer e isto tudo, estou a profetizar, é acerca da besta, é acerca disto e isto vai acontecer e vai acontecer no mundo e aquele... Mesmo que eu tenha esta profecia e conheça todos os mistérios e conheça toda a ciência, ainda que eu tenha fé, tenho uma fé enorme, a ponto de transportar montes. Você tem fé de transportar montes? Mas mesmo que você tenha essa fé de transportar montes, mesmo que você tenha essa profecia, tenha essa ciência, tenha essa fé, se não tiver amor, nada serei. Estamos a entender isso? Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, preparado a sofrer por outros. É benigno, faz bem para outros. O amor não arde com ciúmes. O amor não se ufana, isto é, não se desfila com vanglória. Não se ensoberbece. Oh, eu sou grande pessoa. Não. Não se conduz inconvenientemente. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. Olha, eu quero ser o líder. Não. O amor não é que eu quero ser o líder, é que Deus dá a você, porque é humilde, uma responsabilidade. E você aceita humildemente para servir a igreja e os membros. O amor não se exaspera, não se irrita, não ressente do mal. Isto é, não pensa mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tem esperança, tudo suporta, persevera. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Queridos irmãos, não procures os teus próprios interesses. Não te ensoberbes. Sejas humilde. Sejas paciente. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pessoas de amor. Pessoas que respeitam a autoridade. Pessoas que não são rebeldes. Vejam em Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1.
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Estão a entender? Deus criou autoridades. É Deus que criou os vários níveis de autoridade. Procede de Deus. E as autoridades que existem, foram por Ele, por Deus, instituídas. Ora, se estamos em rebelião contra a autoridade, cuidado, estamos em rebelião contra Deus. Versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Resistir às autoridades é resistir a Deus. Está claro? Quando há conflito entre o que uma autoridade diz e o que Deus diz, temos que obedecer a Deus. Mas resistir às autoridades é resistir a Deus quando não há esse conflito. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Primeiro Pedro, capítulo 2, diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Quer seja ao rei, como soberano, e que, irmãos, Jesus Cristo vai vir como rei dos reis, e quer dizer que vai haver reis. Estamos a ser treinados nessas posições, para essas posições. Há autoridade na igreja. Quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem faceis emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Deus vai estabelecer o seu reino, e no reino de Deus existe autoridade. Quando pessoas dizem, por exemplo, um ministro diz, olha, pede a uma pessoa, olha, faz isto, faz favor. E quando um membro da igreja diz, não pode dizer para fazer o que eu faço ou não faço. Quer dizer, não pode fazer com que eu faça isto ou aquilo. Eu faço o que me apetece. Você não tem autoridade sobre mim. Sim, não temos. Mas isso está a dizer muito a Deus acerca da sua atitude de coração. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. E ele mesmo concedeu, na igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui vemos uma hierarquia de autoridade na igreja. Com vistas, por que razão? Qual é a razão? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O propósito desta hierarquia de autoridade na igreja, uma autoridade em amor, é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja de Deus.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A perfeita varonilidade, isto é, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelos truques ou pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, por isso é que precisamos de autoridade na igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, em amor. A Igreja de Deus, irmãos, é um organismo espiritual, mas tem uma responsabilidade de fazer uma obra mundial. Como lemos em Mateus 24:14, temos que pregar a boa nova do reino de Deus a todo o mundo como um testemunho. Para pregar isto a todo o mundo, precisamos de uma equipa a trabalhar, e nós todos como membros da igreja, individuais, fisicamente, precisamos de estar ligados e a apoiar esta equipe física para fazer uma obra. Está claro que o verdadeiro corpo de Cristo é um organismo espiritual, mas nós fisicamente temos uma obra e temos uma responsabilidade de trabalhar como uma equipe para executar a obra, para cumprir a responsabilidade que temos de pregar a boa nova do reino de Deus a todo o mundo. E como lemos na Apocalipse capítulo 3, cerca de versículo 9, diz assim: e porque foste fiel a isto, e guardaste esta palavra, e trabalhaste como uma equipe, e estás a fazer a obra, eu te protegerei. Cuidado se você se torna independente e pensa, olha, eu não preciso da equipe. Então você não está a aprender lições de trabalhar como uma equipe. Trabalhando como equipe um com o outro, você aprende de uma maneira melhor a amar um ao outro. Você se submete um ao outro e aprende a trabalhar em submissão. Vejam em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. O último capítulo de Hebreus, versículo 17. Obedecei aos vossos guias. Obedecei aos vossos pastores. Obedecei aos vossos líderes. E sede submissos para com eles. Sede submissos para com eles. Porquê? Porque nós, como pastores, a nossa responsabilidade é velar, pois velam, por vossa alma, por vossa vida. Estamos a dar mensagens que preparamos com muito cuidado para termos bom material profundo, espiritual, para ser boas lições para a vossa vida eterna. Como quem deve prestar contas. Se nós temos que prestar contas. Fizemos o que devíamos ter feito. Estamos a pregar com amor. Estamos a ensinar os irmãos o que devemos de ensinar. Temos que prestar contas. Para que façam isso com alegria. Para nós, como ministros, podemos fazer isso com alegria. E não gemendo. Ora, porquê que vamos gemer? Porque quando vemos irmãos a dizerem coisas, eu faço o que quero que me apetece. Não me digas a fazer isto ou aquilo. Quando vemos esta atitude, nós gememos. Nós gememos. Nós ficamos tristes e não alegres. E por isso, porque isto não aproveita a vós outros. Isso não é bom para vocês, quando vocês estão a desobedecer. Pois isso não ajuda nada, irmãos, quando tem essa atitude. Por isso é que Jesus Cristo disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
A nossa responsabilidade como ministros é de apacentar as ovelhas de Jesus Cristo. Vocês não são as minhas ovelhas? Vocês são ovelhas de Cristo. Eu simplesmente estou aqui como um servo a vos dar, a vos ensinar, a vos recordar de certas escrituras que temos que obedecer. Mas o pastor supremo é Jesus Cristo. Eu simplesmente sou um pastor temporário aqui a fazer, a ajudar, mas o grande pastor, o pastor mestre, é Jesus Cristo. São as ovelhas dele. Vocês são ovelhas dele. E por isso, tenham cuidado, como eu disse, de não permitir qualquer forma de desobediência. Um terceiro ponto é que precisamos ser um exemplo correto da maneira que vivemos. Vejam Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, tudo o que vocês façam, tudo o que nós fazemos, seja por falar, ou seja por frutos ou ações que façamos, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Porquê? Para dar glória, para dar graças, para dar glória e honra ao Pai. Mateus 12, versículo 37. Mateus 12, versículo 37. Mateus 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que dizes. Porque da abundância do coração, a boca diz as suas palavras. E depois, por causa disso, acabamos por fazer. Temos de ter cuidado. É necessário sermos um exemplo correto. Como é que as suas palavras são, irmão? Como é que as minhas palavras são? São palavras de amor? Porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, precisamos ter cuidado do que sai da nossa boca. Por isso, irmãos, evite argumentos, evite contendas, evite disputas. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Evitem contenda de palavras. Vejam no versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Cuidado como estamos a falar. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Oh, que nós pudéssemos abrir os ouvidos e ver que isto é aplicável a nós, a mim, a você, a todos nós. Eu tenho que me arrepender. Você tem que se arrepender. Não esteja a pensar, olha, é o outro aqui ao meu lado. Não, olhe para você mesmo. Olha, eu estou a olhar para mim mesmo. Preciso ter cuidado. Que não entro em falatórios inúteis e profanos. Eu vejo mesmo na minha família. Entre alguns dos meus filhos, às vezes há certas zanguezinhas assim entre os filhos. Eu estou sempre a dizer, cuidado com estes falatórios. Cuidado, só causam problemas. Cuidado. Versículo 23. E repela as questões insensatas e absurdas.
pois sabes que só engendram contendas. Se é uma coisa absurda, não te metas nisso. Porque só engendra contendas. Só engendra contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando. Você é brando? Eu sou brando? Sou humilde? Você é brando? Você é humilde? Você é manso? Somos mansos para com todos. Aptos a ensinar, a instruir, pacientes, disciplinando com mansidão. Com mansidão. Estamos a disciplinar com mansidão? Os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Queridos irmãos, evitem contendas de palavras. Evitem politiquice. Evitem politiquice. Evitem argumentos de religião. Queridos irmãos, vivemos em dias difíceis. E, queridos irmãos, isto é simplesmente o começo das dores. Quer dizer que vai ficar pior. Muito pior. E por isso, o quarto ponto é como vivemos agora determinará aonde viveremos no futuro. Como vivemos agora, na maneira que vivemos, praticando o amor, determinará como viveremos no futuro. Veja Apocalipse 19, falando aqui da noiva, diz assim, versículos 7 e 8, alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Perdão, você e eu estamos-nos a preparar e a ataviar, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como vivemos agora, em atos de justiça, é aonde viveremos no futuro. Haverá uma ressurreição para a vida, e sim, haverá uma ressurreição para aqueles que sabem e que desobedeceram para o lago de fogo. E não queira ser parte dessa terceira ressurreição do lago de fogo. Queridos irmãos, existe uma segunda morte. Vejam aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 a 9. Diz assim, ao vencedor herdará estas coisas e lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, grego pornos, quer dizer, sexualmente imorais, aos feiticeiros, grego farmaqueus, quer dizer que é aqueles que usam remédios mágicos e feitiçaria, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Como vivemos agora, determinará aonde viveremos, onde vamos acabar no futuro. Queridos irmãos, vai haver uma segunda morte, e essa morte é eterna. Essa morte é eterna. Mas, como vivemos agora, pode determinar como vamos viver no futuro. Porque se vivemos corretamente, vamos viver no reino de Deus eternamente. Mas se decidirmos
depois de sabermos a verdade, rejeitar a Deus, desobedecer a Deus, permitir qualquer forma de desobediência, não sair do mundão. Sim, lembrem-se que vai haver provações, vai haver testes, vai haver dificuldades. Vejam Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 27. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Não há uma segunda chance, irmãos. Nós na Igreja de Deus, esta é a nossa chance. Se Deus está a chamá-lo agora. Se Deus não está a chamar, você vai ter essa oportunidade quando Ele o chamar. Mas uma vez que você tem essa oportunidade, não há segunda chance. Lembrem-se que servimos um Deus amoroso e um Deus que deseja obediência, porque esse é o caminho de amor para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso temos que sair do mundão, irmãos. Não podemos permitir qualquer forma de desobediência. É necessário sermos o exemplo correto. E como vivemos agora, determinará aonde viveremos ou se vamos morrer eternamente. Lembrem-se, irmãos, as coisas vão ficar piores. E por isso, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Precisamos ser pessoas santas, como Deus é, em todo o nosso procedimento.